Há 2 anos atrás, o INSS Digital ele começou partindo de um projeto piloto e hoje ele está chegando quase no seu ápice. O seu ápice vai ocorrer daqui a um mês, quando 90 dos 96 requerimentos, serviços do INSS estarão obrigatoriamente sendo feitos por meios eletrônicos. E isso, pessoal, nos traz uma quebra de paradigma na advocacia previdenciária. Antigamente nós tínhamos advogados quase que se engalfinhando com os servidores do INSS, né? E essa realidade hoje ela está próxima do fim, porque neste momento estão sendo escolhidos servidores do INSS para fazerem teletrabalho e também para fazerem análise de processos, sejam eles físicos ainda os que restam, quanto os eletrônicos, por meios de centrais de análise, não mais nas APS, nas gerências executivas. E eu trouxe aqui, doutora, para depois quem quiser tirar xerox, mas se quiser digitalizado a gente vai apresentar no final também, uma coisa que é muito importante: ato administrativo previdenciário. Quando o doutor Josinaldo falou das mudanças que estão acontecendo nas plataformas, eu digo para vocês que isso já estava previsto há pelo menos um mês. Está aqui, numa resolução do INSS e num memorando circular, que diz que extrato de CNIS, históricos de crédito, carta de concessão, extrato de empréstimo consignado, declaração de imposto de renda, declaração de nada consta, cópias de processo, revisão, recurso, todos os serviços de manutenção, atualização de dados, mudança de conta corrente, declaração de cárcere para auxílio reclusão, tudo isso, pessoal, já estava previsto em um ato normativo. E o grande problema é que o INSS ele insiste nesta mania besta de não divulgar devidamente, de não dar efetividade ao princípio da publicidade administrativa que deveria nortear toda a administração. E por isso que eu estou trazendo para vocês esses atos normativos aqui, para dizer que a importância de se conhecer esses atos vai se refletir na sua advocacia. Eu conheço advogados que tinham pavor de atuar na área administrativa. Geralmente ele dizia: cliente, vai lá no INSS, quando eles indeferirem você volta aqui, para a gente entrar no judiciário. E quando a gente fala do INSS Digital, a gente tem que compreender o conceito. Ele não é simplesmente o sistema, ele é uma nova forma de atendimento desenvolvida pelo INSS, baseada no autoatendimento. O próprio segurado, o próprio dependente vai solicitar, requerer o seu benefício, sem sair de casa, e isso já começou lá atrás com o 135. Onde era possível apenas o agendamento, e hoje com os sistemas é possível digitalizar toda uma documentação para que o INSS faça essa análise de forma online e de uma forma que a partir de agosto, que é justamente quando será implantada a central, 1º de agosto vai entrar em as centrais especializadas de alta performance, que é uma evolução desse conceito do autoatendimento. Nós temos já alguns benefícios que estão sendo contemplados com a concessão automática: salário maternidade, aposentadoria por idade. E hoje, justamente aqui, como eu estou trazendo no memorando, no ofício circular número 7, a partir de 19 de junho de 2019, o requerimento dos seguintes benefícios e de CTC, certidão de tempo de contribuição, passa a ser efetuado nos canais remotos. Todas as aposentadorias, exceto a especial e a por invalidez, todos os benefícios assistenciais, auxílio reclusão, pensão por morte, aeronauta gestante, pecúlio, que é um benefício que você só consegue judicialmente, que já decaiu,
pensão por morte e salário maternidade. Então veja, a atuação do advogado previdenciarista, principalmente a partir de agora, vai ser no sentido de que o seu escritório é a agência do INSS do seu cliente. Todos esses serviços, pessoal, se o cliente for presencialmente, ele vai ter a primeira recepção vai ser: o senhor agendou? O senhor já requereu pelo meu INSS? Eles não vão atender, vão dar dificuldade de dar informação, e no máximo eles vão gerar uma senha do meu INSS, dar para o cliente, para ele ir lá, entrar, e ele vai dizer: se vira. Nós sabemos muito bem qual o perfil da nossa clientela: pessoas de baixa renda, de baixa instrução, e o advogado tem que ser, além daquela pessoa em que ele tem que confiar, tem que ser um parceiro nesse sentido. E desde a decisão do STF, que falou que para qualquer ação de concessão você previamente tem que ter um indeferimento administrativo, existem uma série de nuances a respeito disso. A primeira, pessoal, é como instruir corretamente o processo administrativo, porque caso você não instrua, alguma documentação faltando, etc. e tal, e você for para o judiciário com essa documentação que faltou, o juiz ele vai extinguir seu processo sem resolução de mérito. Porque é isso que o STF falou: se um fato novo não for apreciado pela administração, você não vai demonstrar o interesse de agir. E o âmbito do alcance do processo administrativo, ele não está restrito ao indeferimento ali na agência do INSS, quando você recebe um indeferimento via o sistema do advogado. E vamos começar a utilizar a nomenclatura correta, chama-se SAG, que era o antigo sistema de agendamento, e hoje ele evoluiu e é o responsável pelo reconhecimento das regras de negócio, pelos requisitos para a concessão do benefício. Então, quando você entra no SAG, entidade, que não é só o advogado, mas qualquer outra entidade pública ou privada pode fazer esses acordos de cooperação técnica, vocês têm uma possibilidade muito grande e uma oportunidade ímpar, porque aqui, doutora Viviane, foi que nasceu o projeto embrionário do INSS Digital, onde advogados que estavam na comissão fizeram uma proposta ao INSS, porque era uma situação em que nem os servidores gostavam de atender o advogado, nem o advogado gostava de ir à agência, né? E aí foi uma parceria muito profícua, onde os próprios advogados começaram a mexer no piloto do sistema, dando sugestões, fazendo sugestões de melhoria, e nós chegamos hoje onde estamos. E para falar então dessa nova forma de advogado, desse novo paradigma, eu convidaria todos vocês, alunos que já foram, que são, a olharem um pouco mais nessa questão dos atos administrativos e dos procedimentos, bem como ampliar a sua visão para o órgão, não porque eu estou lá, onde também o doutor Washington já passou, que é o Conselho de Recursos da Previdência Social. No judiciário nós temos a vara ou o juizado, né? Nós temos a segunda instância, o tribunal, a turma recursal, nós temos o STJ, nós temos o STF. Em um comparativo, eu diria que o INSS é a vara ou o GEF, é apenas a primeira instância. Depois disso, você tem uma segunda instância chamada Junta de Recursos no Conselho de Recursos da Previdência Social, que equivaleria à turma recursal ou ao tribunal, onde essa primeira instância tem a sua decisão revista. Além disso, você tem uma segunda instância, seria o STJ, que são as câmaras de julgamento. E quem está em Brasília é um privilegiado, porque aqui todas as 4 câmaras de julgamento funcionam aqui em Brasília. Então, desde já, quero fazer um convite a todos para que possam
a partir do dia 1º de julho, as 4 câmaras de julgamento já vão iniciar suas sessões as 2 primeiras semanas, aqui no setor de autarquias, Sul, Bloco K, Quadra 4, e os andares do 7º em diante, que funcionam 4 câmaras, além da junta de recursos. E vocês vão ver a riqueza que é o processo administrativo previdenciário. Assim como muitos de vocês disseram o quão regozijados e realizados se sentem quando um benefício é concedido, quando você vê o sorriso de alegria no rosto de um cliente, nós lá temos a oportunidade de efetivamente fazer justiça social. Quando nós entendemos que, por conta de limitações administrativas, o princípio da legalidade estrita, coisa que a gente já tem que ter um outro olhar e repensar no sentido da legalidade ampla, o princípio da juridicidade, na qual não se justifica negar direitos no âmbito administrativo, onde o judiciário, de forma pacífica, já os reconhece. E aí nós temos uma forma muito trabalhosa, porém gratificante, de se reconhecer, às vezes, falhas, erros e, muitas vezes, também deficiências do servidor no INSS que analisa e do advogado que não sabe o que pedir no processo administrativo. Por isso que nós temos sempre essa linha de raciocínio, de pensamento, de que o advogado, principalmente o advogado previdenciarista, ele precisa estudar e muito. Viram que saiu uma lei, objeto da conversão da MP 871, ontem à noite. Viram quanta coisa foi alterada? Inclusive na competência do Conselho de Recursos. A partir de então, as análises do fator acidentário de prevenção passam da Secretaria de Previdência para a responsabilidade do Conselho de Recursos, onde haverá uma câmara temática para cuidar exclusivamente do FAP e uma junta exclusivamente para cuidar do FAP. Então, o que é que eu quero dizer? A importância do conhecimento, da atualização, de se conhecer esses atos administrativos é fundamental para a atuação de vocês. Porque quando você hoje vai requerer no INSS Digital, você não tem mais o servidor ali na sua frente para você dizer, olha, eu quero tal benefício. Você não vai ter mais essa pessoa. Você vai ter que ter um modelo de requerimento que atenda e vá ao cerne da questão. E para isso, pessoal, esses serviços que nós temos aqui, em Brasília sobretudo, como acesso ao CNIS do segurado. Primeiro passo que vocês têm que dar na análise do direito do seu cliente, pegar o CNIS de um lado e toda a documentação que ele tiver do outro e comparar o que é que está e o que é que não está. Carteira de trabalho, carnê, CTC, fazer uma boa entrevista no atendimento. O senhor já entrou com ação trabalhista? O senhor já foi seminarista? O senhor trabalhou em alguma atividade insalubre? Já tem alguma ação ou algum requerimento anterior junto ao INSS? E tudo isso vai lhe dar subsídios para você, na hora de fazer o requerimento, seja na via administrativa, seja na via judicial, dar ali para quem está analisando tudo o que ele precisa. Nós sabemos que no judiciário, muitas vezes, quem faz a sentença é o juiz, é um analista, é um assessor, é um estagiário também, às vezes, ou muitas vezes, E aí você, no âmbito administrativo, você tem ali um servidor que muitas vezes, e eu vou passar um pouco dessa realidade, porque nós estamos chegando perto do caos em relação à gestão de pessoas no INSS. Daqui até o julho, 1/3 dos servidores se aposentam.
Daqui até o final de 2020, metade se aposenta. É muito gratificante, como servidor, ter hoje, eu digo que eu estou dos dois lados do balcão, como advogado e como servidor. Eu vejo com muito bons olhos a digitalização dos serviços, o peticionamento sem você ter que sair do escritório. Quem não tem escritório precisa sair de casa. Você fazer tudo isso. Mas é importante, gente, que o INSS ele tenha servidores capacitados para análise. Nós, lá na nossa Câmara, que é a terceira Câmara de Julgamento, julgamos por mês, em média, 1.200 processos. Só a nossa Câmara. Nós sabemos que temos estoque de mais de milhares de processos que ainda vão subir para o Conselho de Recurso. E nessa fase que vai sair da decisória para a recursal, vocês podem ter ainda muita coisa a ganhar. Inclusive, pessoal, eu costumo dizer que livro de cabeceira de advogado previdenciarista chama-se Instrução Normativa número 77. A Bíblia do servidor do INSS. Costumo dizer nas aulas brincando que você chegar e mostrar a Constituição, olha, a Constituição diz que eu tenho direito, ele não dá. A lei, agora, se você chega lá com um AIN ou com um memorando desse, o benefício é concedido na hora. Então, o advogado ele tem essa necessidade de conhecer a Instrução Normativa 77, que lá no artigo 555 diz que se você, no âmbito administrativo, na última instância, no dia do julgamento da última instância administrativa, você levar um elemento novo, ele vai ser apreciado. Se fizer prova do direito, o benefício vai ser concedido. E sabe de quando que você vai receber os atrasados? No seu agendamento lá atrás no INSS. A Justiça tem isso? O efeito devolutivo é amplo. Ainda que o INSS não recorra de determinada matéria, por dever de ofício o conselheiro, ele analisa todo o processo. No judiciário, você, se não alegar, no momento propício do processo, preclui. Não é isso? Então, gente, eu gostaria, então, doutora Viviane, de deixar para quem tirar xerox, quiser tirar xerox, está aqui todo esse material. Eu trouxe para vocês uma portaria, parece meio básico, gente, mas é porque a gente pega algumas coisas nos processos. A portaria que simplesmente normatiza o processo eletrônico de benefício do INSS. Só isso. Está aqui. E um outro ofício mostrando o impacto do INSS digital na ACP. A ACP do advogado, ela diz que se você tiver numa agência com menos de 10 pessoas, você vai pegar a senhazinha, a filazinha, ainda que das pessoas com prioridade, mas vai. A tendência, pessoal, é que nós não tenhamos nem 5 pessoas nas agências. Centrais de análise nas gerências executivas, centrais especializadas de alta performance, servidor trabalhando em casa, você não vai ter mais pessoas na agência. Então, o seu peticionamento administrativo, ele precisa ser correto, ele precisa ser claro, objetivo e sempre destacando os itens. O que é que você quer para reconhecer aquele direito? Não precisa fazer um requerimento muito longo dizendo que a aposentadoria especial está prevista no artigo 201, parágrafo 1º da Constituição, detalhada no artigo 57 e 58 da 8.213, no artigo 64 e seguintes do decreto. Ele não quer saber isso, ele sabe. O que é que você quer reconhecer no direito a uma pensão, a dependência econômica, a união estável? Coloca ali, já no requerimento administrativo, quando você identificar a necessidade de mais procedimentos probatórios, no início já pede uma justificação administrativa, já leva o endereço e pede uma pesquisa na empresa, caso ela esteja aberta. Já diz o endereço do órgão público que você já quer que o INSS oficie. E ainda que ele não faça, ele é obrigado
a cumprir esse procedimento quando é oriundo do Conselho de Recurso, seja da Junta, seja do Conselho de Recurso, das câmaras. Tá? E muitas vezes, gente, teses administrativas são muito mais benéficas do que o judicial. Tem algumas, e ainda mais com o pouco tempo que nós temos no dia a dia, muitos clientes, muitas audiências, várias coisas para fazer, a gente tem que ter o foco. Você não vai matar um mosquito com uma bala de canhão. E também não vai chegar com um arco e flecha para derrubar um elefante. Então você tem que dosar e saber exatamente em que âmbito você vai atuar. Existem teses hoje que eu já digo para vocês, administrativamente, não insistam no recurso. Eu falo de benefícios por incapacidade. A MP 871, junto com a convertida na lei, ela já não contempla mais os peritos médicos no INSS. Eles agora são uma subsecretaria da Secretaria de Previdência, estão em outro patamar administrativo, vamos dizer. Eu trouxe até um exemplo, não vou poder ceder porque o processo ainda está em julgamento, mas eu trouxe um parecer médico aqui que simplesmente demonstra como que está sendo feita. Não vou generalizar, mas nas últimas semanas já é o terceiro processo que eu pego com pareceres que deixam a desejar de médicos peritos, inclusive se miscuindo na área jurídica e não tratando nada de matéria médica. E isso é um problema sério, a gente não sabe ainda quais os desdobramentos dessa saída dos peritos para essa subsecretaria. Então essa é uma matéria que eu já vejo de cara que, se o INSS nega, dificilmente terá uma decisão revertida no âmbito do Conselho. Entretanto, quando eu digo que a matéria é aposentadoria ou tempo especial, corra do GEF. Ligeiro. Por quê? Nós temos um entendimento lá no Conselho de Recursos muito favoráveis aos reconhecimentos e análise dos formulários, porque nós não estamos atrelados à instrução normativa do INSS. A instrução normativa foi escrita para negar tempo especial. Não, sobretudo em ruído. Não vão conseguir quase êxito nenhum no INSS e não vão para o judiciário. Nós temos teses muito... Inclusive, gente, vou contar um caso para vocês. Não sei se vocês acompanharam recentemente uma decisão da TNU em sede de uniformização de entendimento sobre a possibilidade de ser utilizada na metodologia de avaliação de ruído para efeitos de aposentadoria especial, a metodologia não apenas das normas de higiene ocupacional lá da Fundacentro, mas também a NR15. No Conselho Pleno do Conselho de Recursos, nós fomos o primeiro colegiado no país a assentar essa tese. Inclusive, na defesa dessa tese, em sede já de embargo de declaração na TNU, esta resolução foi utilizada como argumento, no sentido de que o judiciário não pode ser mais prejudicial ao segurado do que o administrativo. E essa tese, gente, levem sempre com vocês. Se o administrativo não nega, faz sentido o judiciário negar um direito social, onde pessoas hipossuficientes dependem daquilo ali. E é esse convite e esse ato que me leva também, parece que a gente tinha combinado, doutor, a fazer um convite às cabeças pensantes aqui do Distrito Federal na matéria previdenciária para participar como colaboradores através de artigos para uma revista chamada Revista Síntese. Não sei se todos conhecem, alguém já teve a oportunidade de ler. Nós lá no Conselho fomos convidados
a encaminhar artigos científicos, e aí eu reforço que a doutora Viviane fala, o desenvolvimento também passa pelos artigos acadêmicos, os mestrados, os doutorados, e desde já eu quero deixar abertas as portas para que aqueles que queiram participar da revista Síntese Previdenciária e Trabalhista e Previdenciária, depois a gente vai deixar os contatos aqui, viu, doutora? Para que a gente possa encaminhar. É uma revista que no CAPES ela tem um Quali C, mas o objetivo era justamente o quê? A gente escreve normalmente no mestrado, né, Washington, doutora, para a revista com Qualis A1, A2, até um B1, né? E isso para a gente conta pontos no mestrado, a gente não tem como concluir o curso sem isso. Só que para essas revistas você necessariamente tem que ter mestrado ou doutorado concluído. Então o objetivo da síntese foi, com o Quali C, obter os artigos de especialistas, de pessoas que militam no dia a dia, e foi isso que eles nos passaram. Então já quero fazer esse convite a todos, para que possam enviar esses artigos. Se alguém quiser escrever junto, vamos nessa. Agora que a gente terminou o mestrado, dá para fazer tudo, né? Quem quiser orientador também, monografia, TCC, tá mais ordens também, ok? E um outro convite, na verdade, que eu queria fazer para vocês, é para conhecer os nossos trabalhos, tá? Alguns alunos aqui acho que já conhecem, são DVDs que eles têm alguns arquivos, né, de utilização diária para quem advoga e para quem, não só para quem advoga, mas para quem também tem o interesse em conhecer mais do processo administrativo e da aposentadoria especial. E nesse CD eu trago, sobretudo nesse aqui que eu acabei de fazer ontem, tá? Então ele está totalmente atualizado no âmbito administrativo, onde eu trago, separados por temas, por assuntos, toda a legislação afeita à aposentadoria e ao processo administrativo. Então eu tenho excertos da Constituição, da Lei 9784, da Lei 8.213, do Decreto 3.048, toda a IN, memorandos, circulares, portarias, tudo sobre o INSS digital, desde a sua. Vocês sabiam que, na verdade, o primeiro ato normativo que já previa processo eletrônico é de 2011 no INSS? Pois bem, todas as modificações ao longo desses anos e... lógico, né? Modelo de requerimento, modelo de petição, modelo de teses, né? Tá tudo aí para facilitar o dia a dia. Mas o trabalho que eu mais me orgulho, e eu levei 1 ano para poder compilar, é o trabalho de jurisprudência administrativa. O Conselho de Recursos, pessoal, ele tem uma certa previsibilidade do resultado de decisão, porque existem normas que o vinculam. Os próprios enunciados do Conselho, as súmulas da AGU, os pareceres das consultorias jurídicas dos ministérios, algumas resoluções do Conselho Pleno que, embora não vinculem a atuação do conselheiro, caso algum processo seja decidido de forma diversa, cabe um pedido de uniformização. E ao longo desses 2 anos que eu estou no Conselho, nesse último ano eu me dediquei a fazer essa compilação. Não sei se o Ícaro tem como mostrar aí para vocês terem uma ideia de como pensa o âmbito administrativo. Então, vocês estão vendo aí direitinho? Dá para ver? Ícaro, por favor. Opa, sumiu. Bom, enquanto o Ícaro termina de me sabotar, a gente... Bom, enquanto ele vai... Então, o que é que a gente fez? Imagine que você tem hoje um cliente que tem um período lá rural, anterior a 91, né? Será que esse período pode ser computado como carência? Pareceu? Ótimo. Ou então uma coisa que é bem comum aqui, que a gente vê nas aulas,
É de propósito. É de propósito. Eu sei que Ícaro está querendo me sabotar. Ou então, tempo como vigilante. Ícaro, por favor, sem me sabotar dessa vez, dá um Ctrl F e coloca vigilante. Qual o entendimento administrativo a respeito da aposentadoria do vigilante? Ele vai, nesse arquivo, achar ali não só o tema geral, que é tempo especial, mas a tese ali dizendo que vigilante só pode ser enquadrado por categoria profissional até 28 de abril de 95. E aí eu tenho várias resoluções do Conselho Pleno e do lado eu tenho inclusive a ementa para você simplesmente selecionar, seleciona aí, para eles verem como é fácil. Isso. Aí você vai ter a ementa na íntegra pode dar ok ali, o ok de novo. Não, ok de novo. E ele vai abrir a resolução na íntegra do Conselho Pleno. Alguém aqui já leu alguma resolução do Conselho Pleno ou do Conselho de Recursos? Gente, vocês não sabem o quão maravilhosas são as fundamentações. O quanto que se debate para você chegar a uma tese dessa no âmbito administrativo. Então ele tem todo o fundamento pelo qual no âmbito administrativo a gente não pode reconhecer tempo de vigilante posterior a 95. Esse é um caso de você já pegar sua cartilha de deferimento e ir logo para o judiciário, onde nós sabemos que o STJ, em sede de repetitivo, disse que é meramente exemplificativa aquela relação de não é taxativo, então você tem a possibilidade. E recentemente o STJ, num pedido de uniformização entre decisões da TNU e do STJ, o ministro Napoleão decidiu que o vigilante não só pode ser enquadrado até os dias de hoje, mas ele não precisa de porte de arma de fogo. Caso de vigilante, vocês vão para o administrativo ou para o judiciário? Beleza. Ícaro, volta lá por gentileza e coloca metodologia no Ctrl F ali. Dá para fechar um pouquinho? Olha, ali está dizendo que o laudo técnico extemporâneo pode ser utilizado para reconhecer atividade especial. No INSS, nem pensar você reconhecer um tempo especial por laudo extemporâneo. E logo ali eu tenho as resoluções e vai mais para a última coluna, eu tenho a ementa para você simplesmente fazer o Ctrl+C, Ctrl+V e fundamentar o seu requerimento administrativo. Você já sabe que vai perder no INSS, mas você sabe que você já ganhou no Conselho de Recursos. Aperta de novo ainda no metodologia, um novo. Ali, no anterior. Mais um. Independentemente da metodologia utilizada para aferição do ruído, foi estabelecida na NR15 ou na NHO01, estando o ruído acima do limite de tolerância, é possível o enquadramento de atividade especial. E aí está a resolução 26, que ajudou a consolidar esse entendimento no judiciário, e do lado mais a ementa da resolução 73, se eu não me engano que é que está aí, para você fazer o Ctrl+C, Ctrl+V. Se vocês colocarem vamos lá, auxílio-doença, por exemplo, Ícaro. Tudo de auxílio-doença está aí e nos próximos. Auxílio-reclusão, auxílio suplementar, decadência, prescrição, atividade especial, tempo rural, enquadramento de diversas categorias, vigilante, engenheiro eletricista. O que não está aí é porque não existe no âmbito administrativo, não foi julgado no âmbito administrativo. Foi uniformizado, exatamente. Então nós temos aí, pessoal, uma forma, e eu fiz isso com dois intuitos. Primeiro,
Porque a gente, quando está como presidente lá dos órgãos julgadores, sempre está trocando os conselheiros, e para você ensinar conselheiro novo a dar um trabalho, né, Washington? Tem gente que, como o segurado não teve pedido, ele simplesmente, pressupostos intrínsecos dele não pediu, então não tenho que dar nada. Essa foi, desculpa, essa foi meu engano, né? Assim, quando eu cheguei no CRPS, vindo do judiciário, pô, aí me entregaram lá, na época era papel, aí 45, 40 processos, né? Pô, deu uma sentada, só pressuposto intrínseco, para o Tribunal Superior, isso é moleza, vou trabalhar. Quando eu chego lá no André, ele disse, não, ele fez se eu peguei a primeira página, o que está na primeira página? O cara só disser, não concordo. Tem que analisar. Me ajude, por favor, INSS, me ajude. Preciso do benefício. Você volta à primeira página. E, não, mas isso aqui é o bate-papo, tá, gente? Podem fazer colocações, perguntas também. Então, o intuito foi de ajudar quem está chegando no conselho e, sobretudo, dar um foco à advocacia previdenciária. Nós tivemos no ano passado, né, Washington, a auditoria, uma auditoria, né, uma audiência pública no TCU, onde, para nossa surpresa, doutora Viviane, sequer o Conselho de Recursos, onde se trata de diminuição da judicialização, sequer o Conselho de Recursos tinha sido convidado. O ministro não conhecia o Conselho de Recursos da Previdência, com o potencial que nós temos de redução de conflitos no âmbito judicial. Mais rápido, muito, mas muito mais barato. E essa é a forma que eu queria encerrar a nossa... Acho que eu já até passei do horário. Muito obrigado, gente. 10 para as 10 de uma véspera de feriado, vocês aqui me ouvindo. Muito obrigado mesmo. Na verdade, eu estou... Isso, a gente está disponibilizando aqui, tá? Para alguns que queiram. Eu poderia estar matando, eu poderia estar roubando. Né? Pois é. Eu não tenho ministro para comer lagosta, caviar, essas coisas, mas um pão com ovo, né? Então, assim, gente, a gente está disponibilizando para quem quiser depois ali. Cada CD está a R$150. Se levar os dois, faz 200. Aceito cartão de débito, crédito, a gente divide, não tem problema nenhum. Mas é um trabalho, inclusive, eu trouxe até mais, gente. Mas eu fui apresentar isso lá para o presidente. E tinha os outros presidentes lá, outros conselheiros. Levaram tudo. Mas aí eu tenho mais aí alguns. E caso mais alguém queira... Sim. E inclusive o Fernando Maciel, o vice-presidente, falou: Gustavo, disponibiliza isso para os conselheiros. Nós vamos ter uma reunião na semana que vem com todos os presidentes do Conselho de Recursos do país, de 24 a 26. Já fica aí também um convite, vai ser lá na CNC, o dia inteiro, de 24 a 26. E ele falou: isso aqui precisa que todos os conselheiros tenham uma ferramenta dessa, porque quando você está fazendo novo voto, você já viu qual o entendimento, a intenção é você reduzir essa divergência que ainda existe em algumas juntas, em algumas câmaras, já olhando para aquilo que é definitivo, que seria o nosso STF lá no Conselho, que é o Conselho Pleno, onde não se aprecia matéria fática, apenas teses jurídicas. E essas teses estão todas compiladas aí. Em relação ao INSS digital, pessoal, tem vídeos, como você acessar o meu INSS pela primeira vez, como fazer os requerimentos, tem toda uma cronologia dos arquivos, e todos eles estão propositalmente salvos pelo assunto, e no final eu digo se é uma portaria, se é uma resolução, se é um memorando, se é um ofício, tá? Espero ter contribuído. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Estou à disposição sempre. Emílio. Esse argumento seu aí de não roubar e matar, como você faz, né? Como é? Esse argumento seu de não matar, não roubar, você foi compreensão. Pois é.
Mas ajuda ou não ajuda? Muito. Eu quero fazer o seguinte, eu comprei um desses aí, agora qual que é o mais novo aí? O de cá. Esse aqui foi feito ontem, inclusive com o ofício número 7, com as portarias todas recentes, tá? E separada por assunto, né? Com os modelos de requerimento, tem modelos de petição aqui também. E uma coisa bacana que eu trouxe, muito para quem está começando agora no direito previdenciário, o âmbito administrativo ele fala muito por siglas, B31, B87 e tal, a DIB na D, se a DCB for antes da DI, né? Então eu trago também uma codificação com todos os benefícios, os atualmente concedidos, os benefícios especiais e os extintos também. A gente ainda pega muito o B01, que é pensão por morte rural, auxílio suplementar, a gente ainda pega muito. E também as siglas mais utilizadas no âmbito previdenciário, 3 tabelas de contagem de tempo, de contribuição comum e de conversão de comum especial. Uma que já dá o tempo comum e o tempo especial, outra que dá o tempo todo convertido já direto, se vocês quiserem, e uma só para converter tempo especial. Dentro uma relação de início de prova material, o fluxo do recurso administrativo, do processo administrativo, na verdade, desde o requerimento e o indeferimento administrativo até o julgamento nas câmaras, em forma de fluxograma, para poder deixar de uma maneira mais amigável, tá? Os principais formulários, enfim. E para encerrar, eu quero dizer que contem sempre conosco, vão sempre que puder ao Conselho de Recursos. Quaisquer dúvidas, estou aí no grupo também. Podia marcar uma visita guiada. Seria ótimo. A partir do dia 1º de julho. Os colegas aqui como advogados iniciantes não conhecem. Seria uma forma muito bacana de vocês. Teve alguém aqui que já foi? Eu acho que o Vicente já foi, né? É muito bom. E é tranquilo mesmo. Uma coisa que falava, não tem advogado que faz de todo, que não sei o que não precisava disso. Aí quando cheguei lá, uma coisa bem tranquila. É simples, não é formal. Exato. Princípio do informalismo procedimental, até nas roupas da gente, né? e é muito. Fiz conferência, teve debate entre os membros, foi muito enriquecedor. É um tribunal, gente, administrativo, mas é um tribunal. E eu tenho certeza que com essa atuação, vocês conhecendo mais, eu brinco até nas aulas que a gente dá, que o processo administrativo tem 5 fases, né? Se você for computar a inicial, a instrutória, a decisória, a recursal e a de cumprimento de decisões, que é uma fase que, enfim, hoje não está muito efetiva, mas a gente está lutando para que ela venha a ser. As 3 primeiras são no INSS. Aí quando eu termino a parte, eu falei, agora vamos separar os homens dos meninos, que agora quem decide nessa bagaça é o Conselho. E o INSS, ele não tem como se excusar de cumprir as decisões do Conselho, salvo se couber algum incidente processual, uma revisão de acordo, um embargo de declaração. Mas por isso que o foco é terem o INSS como limitador através de memorandos desses atos normativos que vocês têm, e vocês terem no Conselho de Recursos um tribunal administrativo barato, célere, com corpo altamente especializado. Quem está lá não é nem que queira, ele não tem tempo para fazer outra coisa a não ser os processos previdenciários. Tem um limite mínimo de produção, onde eles fazem, tem um limite máximo de estarem com os processos, por isso que ele é célere. Nenhum conselheiro pode passar mais do que 60 dias com o processo, sob pena de perda de mandato. Então acho que vai ser bem bacana a gente marcar essa visita, doutora. Eu vou ficar muito feliz, vou levar isso lá para o nosso presidente Marcelo Boss. É até bom para estimular e vocês conhecerem, saber como funciona, né, para ter vontade, né? A gente precisa de estímulo. Presidente, essa é uma proposta interessante de a gente fazer também o contrário. Que tal a gente começar a, nas faculdades, fazer uma palestrinha, de repente a gente pode fazer uma dupla, divulgando o CRPF. Ótimo. Pegando ali os últimos Sim. semestres e tal, até para incentivar esse tipo de coisa. 152 milhões % de apoio.
Doutor Gustavo, muito obrigada. Muito obrigada por tudo, pelo seu conhecimento, pelo trabalho que o senhor realiza. A gente só tem a agradecer pela disponibilidade de estar aqui hoje com a gente, de ter aceito o nosso convite. Agradecer aos colegas por estarem aqui até uma hora dessa, né? Hoje o encontro foi muito válido, graças a Deus. E aí eu queria juntar todo mundo para a gente tirar uma fotinha, né? Por favor, por favor. Boa noite a todos, reunião encerrada.